Boa tarde, aqui é um trabalho de análise de estruturas. Vamos achar as envoltórias e as níveis de influência dessa estrutura. Vocês podem ver que tem uma carga uniforme de 25 kN. Primeira coisa que nós vamos fazer vai ser achar as reações em B e as reações em F. Para a gente achar essas reações, vamos fazer primeiro a somatória das forças horizontais nessa viga, nesse carregamento. Podem ver que as forças horizontais não existem, só tem forças verticais, que é o carregamento, e as reações em B e em F. Então, somatório de forças horizontais igual a zero. Ou seja, vamos para o próximo. Somatório de força vertical igual a zero também. Quais são as forças verticais que nós temos? É dessa viga que ela tem 2 mais 6, 8 mais 1, 9 metros totais. Então vai ser 9 vezes o carregamento, né? Que é 25 para baixo. Para baixo a gente adota o sinal negativo. Para cima, mais RB mais RF igual a zero. Então aqui a gente já consegue achar a relação entre RB e RF. Ou seja, RB mais RF vai ser igual a 9 vezes 25, que dá 225 kN. Então nós já temos essa relação entre RB e RF. Vamos guardar elas. Agora nós temos que fazer a somatória dos momentos, né? Nessa barra. Somatória dos momentos. Quais pontos que nós podemos achar? Vamos fazer no momento em B. Então o somatório do momento em B tem que ser igual a zero, né? Que nós temos essa barra aqui vai dar uma resultante no meio, né? Que ela é 289, vai ser a resultante em 4,5, certo? E nós vamos deixar os outros resultados. Então, ó, em B, nós temos as forças do lado de cá. Agora vamos fazer o somatório de momento no ponto B, que tem que ser igual a zero, né? Que é 6RF menos 7,25, que é o somatório da força distribuída, vezes 7 sobre 2, que é a distância, mais 25 vezes 2 vezes 1, que é o outro carregamento, que é igual a zero. Então aí nós conseguimos achar o RF. Para acharmos o RB, é só voltarmos com o RF nessa função que nós já tínhamos achado, que substitui os valores. Então, o RB fica aqui, o 225 menos o RF que nós encontramos, dá 225 menos 93,75 dá 131,25 kN. Então, nós já temos o valor de RF e de RB. Então, nós já podemos fazer o gráfico do esforço cortante e momento produtor nessa viga. O diagrama do esforço cortante no A, vocês podem ver, começa em zero. Como tem um carregamento uniforme, ele vai descendo uniformemente até o ponto do RB, que ele vai sofrer um aumento de valor de RB, né, que ele vai subir com o gráfico RB 131,25, então vai vir aqui para 81,25. Como nesse meio não tem carregamento unitário, só tem um distribuído, ele continua descendo uniformemente o gráfico até o próximo ponto de carregamento unitário, que é o ponto F. Aqui no ponto F vamos chegar aqui, só que no ponto F nós vamos ter a reação em F, que nós calculamos também de 93,75. Então nessa reação vai ter um aumento do gráfico, vai voltar aqui para cima, vai para o 25, e vai continuar descendo uniformemente, porque nesse final do F até o G também tem uma porcentagem do carregamento de 25, ele vai descer e vai chegar aqui em G, né? O diagrama do momento é bem parecido, né? O momento na ponta começa em A, vai crescendo parabolicamente até o momento em B, que é 50, depois volta a descer, e tem um aumento aqui nos dois, pode ver os dois apoios são pontas, como o gráfico diz. E aqui ele volta a descer uniformemente. Então vai ter os pontos 50, 12,5 de máximo, a parábola embaixo de mínimo 81,25 em cada ponto calculado. E esses pontos nós vamos jogar no gráfico. Agora nós vamos utilizar os gráficos para poder
preencher a tabela de carga permanente. Como vocês podem ver no gráfico, no ponto, nós vamos botar no ponto A, no B pela esquerda, B pela direita e em sucessão até o G. Então no A vale 0, de acordo com o gráfico, no B pela esquerda menos 50, no B pela direita 81,25, em C 43,75, sempre observando os gráficos, em C 43,75, continuando em D 6,25, em E aí desce menos 31,25, em F pela esquerda 68, menos 68,75, em F pela direita 25, e em G temos 0. Então já está completa a tabela. Vamos fazer a tabela do momento fletor. Mesmo caso, vamos olhar o gráfico, só que vamos olhar esse outro gráfico, gráfico de momento agora, e preencher a tabela. Continuando preenchendo as tabelas, agora nós vamos preencher a tabela de carga permanente dos momentos. Então vamos olhar esse gráfico que nós fizemos dos momentos, né? Então em 0, em A, o gráfico vai ser 0, em B, menos 50, em C, 43,75, em D, 81,25, em E, 62,5, em F, menos 12,5 e em G temos 0, exatamente igual veio no gráfico. Então nossa tabela de envoltório de momento fletor e envoltório de esforço cortante, a primeira parte já está completa. Nessa parte a gente vai fazer o cálculo das reações através da carga unitária móvel ao redor da viga, passando por cada ponto. Na primeira parte a gente vai usar a carga unitária em A e vamos achar as reações. Então é bem simples, nós temos aqui que pela somatória das forças verticais temos essa relação, pelo somatório das forças dos momentos em A nós vamos ter outra relação para RB e RF, e assim a gente vai achar aqui os valores de RF e RB. E através desses valores nós podemos traçar o diagrama de esforço cortante, vamos verificar aqui, e o diagrama de momento fletor. Com esses valores nós vamos preencher a tabela. Na primeira linha, a gente pode observar que a reação em B, em vertical, é 1,33, reação em F, menos 0,33, e os cortantes em cada ponto, pela esquerda e pela direita. E agora a gente vai fazer o mesmo procedimento para a tabela de momento fletor, em cada ponto. Observando o gráfico das reações que a gente já fez, a gente sabe, a gente consegue preencher a tabela. Procedimento bem simples. Então agora a gente vai repetir o procedimento, só que com a carga unitária no ponto B. Observe que isso é um caso especial, porque nós vamos achar, através das reações, que a gente tem apenas uma reação em B, com valor de 1, ação e reação. Isso não vai gerar um gráfico de cortante com apenas uma força unitária em 1, em B, e não vai ter diagrama de momento fletor. Com esses valores, então, nós voltamos na tabela e preenchemos a segunda linha. A tabela de esforço cortante. Aí que a gente observa, quando x igual a 2, reação RB vale 1, RF vale 0. E assim, a gente preenche agora a tabela de momento fletor, quando x vale 2. No mesmo caso, não vai gerar momento, não ter 0 em tudo. Agora a gente vai fazer mais uma vez para a carga unitária no ponto C. Então, assim, utilizando isso, a gente vai fazer as reações mais uma vez, vai encontrar duas relações para RF e RB, e no final nós vamos achar que RF vale 0,25 e RB 0,75. Com isso a gente consegue construir o diagrama de esforço cortante. Observe que em B o diagrama sobe até 0,75, que é o valor do RB, se mantém constante porque é uma carga pontual, 0,75. Quando chega em C, ele desce no valor de 1 kN, chegando a 0,25, que é o valor da carga pontual, e depois se mantém constante em 0,25 até o ponto F. Em seguida a gente vai traçar o diagrama de momento fletor, mesmo raciocínio. Como é uma carga pontual, o diagrama de momento fletor entre B e C vai ser uma reta, começa em 0 em B, e vai aumentando até 1,125
em ponto C, que é o valor da cortante, 0,75 vezes a distância de 1,5, a gente acha esse valor, e após o ponto C, o diagrama vai descendo constantemente até o ponto F, onde ele vale 0. E assim a gente consegue preencher a tabela. Linha 3, onde x aqui vale 3,5, RB 0,75, RF 0,25, como a gente achou, e aqui a gente completa a tabela de momento fletor, o mesmo raciocínio. A gente joga os valores que a gente encontrou para cada ponto. Vale 0 em B, vale 0 em F, e os valores que a gente encontrou. Agora vocês vão fazer o mesmo procedimento, movendo a carga unitária sempre em cada ponto. Agora em D, a gente vai obter um diagrama de esforço cortante, um diagrama de momento fletor, vai preencher a tabela respectiva, seria a linha 5, por exemplo, em D. E depois o mesmo procedimento se repete. Carga unitária em E, diagramas, preenche a tabela, carga unitária em F, diagramas, preenche a tabela, carga unitária em G. Mesma coisa. Bom, então agora da tabela de esforços cortantes da carga móvel, a gente vai variar o trem tipo andando pela liga, pelo A, B, C, D, E, F, G, fazendo com que, calculando ele relacionado à multidão também, que seria o caso da ponte lotada de carro. O trem tipo seria, a gente fez uma imagem aqui dele só para demonstrar como que seria. Ele vai variar na ponte, no ponto A, ponto B, a gente que vai escolher onde ele vai ficar. Quando tiver ponto negativo, a gente quer achar o crítico negativo, a gente vai botar ele no máximo negativo, e quando a gente colocar ele no positivo, quando tiver o máximo positivo, a gente vai botar ele no máximo positivo. Vamos ver como que vai se encaixar. E ele pode ficar tanto virado para a esquerda, com a roda, o motor seria mais pesado, 20, depois de 10, espaçado 3 metros, para a esquerda, ou para a direita, virando aqui para a direita, assim, dando 20 para o outro lado e 10 para o outro. Vamos ver então no nosso caso aqui. A gente vai pegar o cortante em A, a gente fez essa tabela no outro agora há pouco, a gente vai pegar a coluna. Pegando essa coluna, temos esse gráfico. Carga unitária em 1 e o resto 0. Então, a gente vai pegar o nosso trem tipo e vai botar no crítico positivo. Qual é o crítico positivo? Podemos observar que o máximo dele que chega é 0. Então, vai ficar aqui, ou você pode escolher qualquer lugar, vai dar 0. Nosso máximo positivo, 0. Agora, a gente vai analisar o negativo. Vamos colocar no menos 1, que é o máximo do negativo. Temos, então, o nosso carrinho aqui, tanto faz virado para lá ou para cá, porque só tem um ponto mesmo. Colocamos ele aqui. Temos que 20 vezes menos 1 dá menos 20. E a multidão, como é unitária aqui, a gente não precisa calcular. Ela vai ser a área do gráfico. Esse gráfico aqui tem espaçamento 0, então a área daria 0. Então temos aqui que o nosso mínimo é 20 vezes menos 1, que é menos 20. Agora vamos para o de momento. Nesse aqui, a gente vai pegar no momento em A, podemos ver que é todo 0. Então, o nosso gráfico fica 0, 0, 0, 0 em tudo. Então, tanto faz onde a gente colocar o nosso carrinho, nosso trem tipo e a multidão, que vai dar 0 em todos. Então, o máximo é 0 e o mínimo é 0. Vamos agora para o caso no B pela esquerda. Bom, então agora vamos para o em B, que temos pela esquerda e pela direita. Vamos o B pela esquerda agora, a força cortante, esforço cortante. Vamos então para o nosso gráfico aqui. Fizemos então esse gráfico, tirando da tabela. No caso, em B vai dar 2 e em A daria menos 1. Aí ele vai passeando até menos 1 antes de B. Ficou assim. Vamos lá, agora a gente tem que achar o máximo e o mínimo. O mínimo o máximo, vamos fazer o máximo primeiro. O máximo é tudo 0, então seria 0 o máximo, como no exemplo anterior. Podemos ver aqui embaixo, máximo igual a 0.
Agora, temos o mínimo. O mínimo, já temos uma área aqui que é menos 1, menos 1. Então, colocamos nosso tritipo tanto aqui, pode ser, ou o contrário, assim. Ele não poderia ficar assim, porque o espaçamento dele aqui teria que estar dentro da área do gráfico, para facilitar, para ficar um espaço maior. A gente está vendo crítico aqui, então é importante que seja crítica a situação, quanto se esse 10 aqui teria que estar dentro do gráfico, para lá de lá. Então vamos para esse caso, botar o trem tipo assim. Podemos observar que ele tem 3 metros de distância, e aqui embaixo são 2 metros de distância. Então o nosso 10 fica fora do gráfico, a gente não vai levar em conta, vai levar em conta só o ponto 20 aqui. Como que calcula então como que faz essa conta? Vamos achar 20 vezes menos 1, mais a área do gráfico, que é menos 1 de altura, vezes a base, que é 2, vezes a multidão, que é 10. A gente está aplicando a multidão de 10 aqui durante todo o percurso. No caso, a gente só lida com a área. Fazendo essa conta, aqui embaixo, temos 20 vezes menos 1, como eu falei, que dá 40. Essa conta toda dá 40. Agora vamos para o momento. Tirando da tabela, momento em B, aqui certinho, chegamos nesse gráfico. É sempre a coluna, chegamos nesse gráfico. Aqui. Aí temos então o posicionamento do nosso tritipo, que a gente escolheu assim, de novo, pelo que eu já expliquei, que deveria estar dentro da tabela, no ponto crítico menos 2 e no ponto máximo que é 0. Como o ponto máximo é 0, vai dar 0 o crítico máximo, momento máximo crítico. E aqui, no mínimo, teria que dar no mínimo máximo, que é menos 2. A gente posicionou aqui, então vamos para a conta. 20 vezes menos 2, mais a multidão. Multidão seria 10 vezes a área do gráfico, que é 1,5, não, 2 de base, vezes menos 2, dividido por 2. Então temos a nossa continha aqui embaixo, dá menos 60. Achamos agora o valor pela esquerda, de B. Vamos agora pela direita de B. Agora vamos pela direita de B. Temos aqui a nossa coluna, que vamos utilizar. Com ela, a gente fez o gráfico. Agora vai dar uma mudada. Essa é mais complicada. Vamos lá. Vamos fazer primeiro do positivo. Aonde o máximo positivo aqui? O valor vai ser 20, que é o máximo. Então a gente vai posicionar nosso tritipo aqui no 20. Temos ele aqui. É sempre para o lado maior. A gente poderia colocar para o lado de lá? Não poderia, porque ia ficar fora do gráfico. Então, assim, daria uma situação mais crítica à nossa ponte. Colocando assim, então, temos que fazer a nossa conta agora, para o máximo positivo. Seria o 20 do tritipo vezes 1. Eu tinha falado que era 20 aqui, o máximo, equivocadamente, é 1. 20 vezes 1, mais 10 vezes 0,5, que é onde ele está aplicando, 3 metros aqui em D, mais a multidão em toda essa área. Qual é a área, então? Vamos aqui direto para a conta para facilitar. 20 vezes 1, mais 10 vezes 0,5, como eu falei antes. E agora temos 10 vezes a área do gráfico menor, vezes a área do gráfico maior, que é 0,33 vezes 2 dividido por 2, triângulo. 6 vezes 1 dividido por 2, área do triângulo, que dá esse valor positivo. Agora vamos para o valor negativo. Escolhemos aqui no gráfico onde o negativo é máximo, que é 0,1667. Então colocamos nosso tritipo voltado para dentro do gráfico, normal, assim. Aqui ele tem 1 de espaçamento, ou seja, ele varou. O nosso 10 então não será calculado. Temos então que, vamos fazer a conta. 20 vezes menos 0,1667, mais o valor da área vezes a multidão, que é 10. Então 10 vezes 1,667, negativo, vezes isso aqui que é 1, a base, dividido por 2. Temos então aqui essa conta que eu acabei de falar, que dá menos 4,1675. E assim vamos agora para o cálculo do nosso em C, da nossa força cortante em C. Utilizando a tabela, olhamos aqui a nossa coluna. Com essa coluna, analogamente, fazemos o nosso gráfico, que está aqui. Feito o gráfico, vamos analisar aonde colocar o tritipo.
novamente. Aí vamos lá. A gente vai ver o máximo positivo agora. Aqui é 0,3333, aqui é 0,75. Então fica no 0,75. Fica para a direita ou para a esquerda? Fica para a direita. No caso, o nosso gráfico aqui seria mais crítico. Então fica assim. Vamos agora calcular. Fazendo positivo, a nossa conta dá 20 vezes 0,75, mais 10 vezes 0,25, mais a multidão na área do gráfico positivo, que daria essa área desse triângulo, mais a área desse triângulo, vezes 10, como na conta aqui embaixo, que o resultado final dá 37,705. Agora então vamos para o momento. Olhando na tabela, chegamos nesse gráfico aqui, de momento em C. Bom, agora vamos fazer o trem tipo no caso da coluna C aqui. Temos então esse gráfico, fizemos o gráfico aqui. Vamos posicionar nosso trem tipo no ponto máximo positivo. No caso aqui é 0,75. Ele vai ficar posicionado seguindo aqui para o lado direito do gráfico para ser a região mais crítica. Aqui como está indicado. Então temos as contas aqui. 20 vezes 0,75 do trem tipo, mais a outra roda dele, o outro eixo que seria 10 vezes 25, onde ele encontra no gráfico, mais a nossa multidão, que seria as áreas desses gráficos aqui. Aí vai ficar 10 da multidão vezes as áreas do gráfico. Gráfico menor, que é um triângulo, gráfico maior, que dá 37,705. Agora temos que calcular para o crítico negativo. Teremos esse valor de 0,1667 e o valor de 0,25. Como menos 0,25 é menor do que menos 0,1667, vamos colocar o nosso trem tipo aqui e não aqui. Colocaremos aqui com a roda voltada para lá no gráfico, que não faz muita diferença porque os 3 metros aqui vão vazar, já que isso aqui tem 1,5 metro de comprimento. Então a segunda roda não será considerada. Então vamos fazer as contas agora. Seria 20 vezes menos 0,25 vezes a multidão vezes a área desses gráficos, mais a multidão vezes a área desses gráficos aqui. Então temos aqui a nossa conta. 20 vezes menos 0,25 mais a multidão vezes a área dos gráficos menores, negativos. Temos menos 7,7085. Agora vamos então para o gráfico de momento em C. Aqui na tabela, nessa linha aqui, com essa coluna, desculpa, vamos fazer o nosso gráfico, que já está aqui do lado. Com esse gráfico, a gente posiciona novamente o nosso trem tipo, positivo aqui, vamos colocar virado para lá, para ser a região mais crítica, aqui do que aqui. Então vai ser assim. Nosso trem tipo está aqui, vamos fazer as contas então. Positivo daria 20 vezes 1,1125, certo? E o 10 aqui, 10 vezes 0,375, mais a área desse gráfico aqui, vezes o 10 da multidão. Então temos aqui a nossa conta, igual a 60, e agora o negativo, vamos posicionar ele aqui no menos 1,5, que é o mínimo do gráfico, para lá, normal, só que ele vaza de novo, então o nosso segundo eixo não é contado. Temos então a área do gráfico vezes a multidão, a área do gráfico vezes a multidão e o trem tipo no ponto, como indicado aqui na conta, que dá menos 46,25. Bom, a linha de influência gerada pela acortante no ponto é gerada por essa coluna e vai nos dar esse gráfico. Linha de influência do acortante é. Vamos analisar agora o nosso trem tipo, que foi perdido, mas a gente tem ele aqui ainda. A passagem do trem tipo, nos piores casos, e a multidão. Vamos começar pelo nosso Q mínimo, a nossa carga mínima. Nós temos que o posicionamento dele vai ficar no maior valor mínimo, no caso 0,75, que é maior do que 0,1667, e a outra perna do nosso trem tipo, de 10, vai ficar posicionada ainda na parte negativa, a 3 metros, que seja maior possível para o nosso pior caso. Ou seja, ela vai estar posicionada aqui, em C, que é 0,25. A nossa conta do nosso Q mínimo vai ser 20 vezes menos 0,75
mais o nosso 10 vezes o 0,25, isso negativo, mais a nossa multidão vezes a área dos nossos triângulos, que é dada por 0,75 vezes 4,5, que é o tamanho do nosso vão, mais 0,1667 vezes 1, que é o nosso vão, isso tudo dividido por 2. Vai dar o valor de menos 35,2085. A nossa carga máxima vai ser dada pelo posicionamento do nosso trem tipo aqui, em 0,33, que é o nosso maior valor. A segunda perna de 10 do nosso trem tipo não entra nessa conta, pois o nosso vão é apenas de 2 metros e o nosso trem tipo é de 3 metros. A nossa conta de Q máximo vai ser dada pelo posicionamento do 20 vezes o nosso 0,33, mais a nossa multidão sobre a nossa área positiva do gráfico. Vai ser 10 vezes a área dos grafos, que é 0,33 vezes 2 sobre 2, mais 0,25 vezes 1,5 sobre 2. Isso vai me dar um total de 11,775. A nossa linha de influência de momento vai ser dada pela coluna de momento em E, que vai nos dar esse gráfico aqui. Vamos posicionar o nosso trem tipo no nosso momento máximo, que vai ser dado aqui nesse ponto, que é o nosso momento máximo, de 1,125, o 20 vai estar aqui. A nossa segunda perna no nosso trem tipo vai estar posicionada ainda na parte positiva do gráfico, de maior valor. Dentro dos 3 metros do nosso trem tipo, ele vai estar posicionado em C, que é um valor de 0,375. O nosso momento máximo vai ser dado pela conta 20 vezes o valor máximo, 1,125, mais 10 vezes 0,375, mais a nossa multidão sobre a área positiva do gráfico, que vai dar um total de 10 vezes a área desse gráfico, que é 6 vezes 1,125 sobre 2. Isso vai nos dar um total de 60 positivo. O nosso M mínimo vai ser dado pelo posicionamento no maior valor em amplitude, porque aqui agora é negativo. Então a gente tem o posicionamento do nosso trem tipo com a perna maior de 20 em 0,75. A nossa conta vai ser dada por M mínimo, vai ser o nosso 20 vezes 0,75, é o nosso valor máximo, mais a nossa multidão em cima da nossa parte negativa do gráfico. Vai ser 10 vezes 0,5 vezes 2, mais 0,75 vezes 1, isso tudo sobre 2. Vai nos dar um total de menos 23,75. Agora vamos analisar a nossa linha de influência gerada pelo esforço cortante do nosso ponto F pela esquerda. É essa coluna que vai nos gerar um gráfico. Temos esse gráfico aqui, gerado por essa linha de influência. Vamos analisar agora a passagem do nosso trem tipo e da multidão nos piores casos desse gráfico. Temos aqui então o máximo, que vamos ter o nosso trem tipo posicionado com a perna de 20 em 0,33, que é o único valor positivo do nosso gráfico, e o nosso Q máximo vai ser dado por 20 vezes 0,33 mais a nossa multidão sobre a área positiva do gráfico, que vai ser 10 vezes 0,33 vezes 2, que é o tamanho do nosso vão, dividido por 2, isso vai dar um total de 10. O nosso Q mínimo vai ser dado pelo posicionamento do nosso trem tipo no maior valor, que é 1, negativo, e a outra perna no maior valor a 3 metros dele, que é 0,5, que aqui é D, ponto D. O nosso Q mínimo vai ser dado pelo 20 vezes menos 1, que é o nosso menor valor, mais 10 vezes menos 0,5, que é a segunda perna do nosso trem tipo, mais a nossa multidão vezes a área dos nossos gráficos, que é 6 vezes 1, mais 0,1667 vezes 1, isso tudo sobre 2. Vai dar um total de menos 55,833. Vamos analisar agora a nossa linha de influência gerada pelo nosso momento no ponto F, que é dado por essa coluna. Vai ser gerado o nosso gráfico. O gráfico gerado vai ser esse. E vamos analisar então o nosso pior caso, já que ele só tem a parte negativa. O nosso trem tipo vai ser posicionado aqui, que é o menor valor, e vai ser dado, não vamos ter Q máximo, vamos ter só o Q mínimo. O Q mínimo vai ser, o momento mínimo vai ser 20 vezes menos 1, mais a nossa multidão de 10
vezes menos 1 vezes 1 sobre 2. Vai dar um total de menos 25. Analisando a nossa linha de influência do nosso cortante em F pela direita, nós vamos ter essa coluna gerando a nossa linha de influência. Analisando a linha de influência gerada pelo cortante F no ponto F pela direita, vemos que ele é 0. E no final aqui, na verdade, pela reação em UFC 1.1667, vai ser positivo, correto? Então, vai nos gerar esse gráfico. Só temos a parte positiva do gráfico, da nossa influência. Vamos analisar nosso trem tipo, a nossa multidão de 10 kN por metro. O nosso trem tipo vai ficar posicionado em qualquer lado, indiferente a onde ele estiver, porque ele tem 3 metros e o nosso vão tem apenas 1. Então a nossa conta de Q máximo vai ser dada por 20 vezes 1 mais a nossa multidão vezes a área do nosso gráfico, que é 1 vezes 1. Isso dá um total de 30, enquanto o nosso Q mínimo vai ser 0, pois não temos a parte negativa do gráfico. Bom, o nosso cortante em G, a nossa linha de influência do nosso cortante em G vai ser 0, pois não tem nenhum cortante, assim como não tem também momento em G, porque G é o nosso ponto da ponta da nossa viga, então não tem momento. Vai. O nosso gráfico gerado pelo nosso cortante G vai ser um gráfico unitário de valor 1, óbvio. O nosso trem tipo vai ser posicionado e nós não vamos ter multidão, porque não temos gráfico em si, apenas um vetor aqui, um valor unitário. O nosso Q máximo aqui vai ser 20 vezes o nosso valor, que é 1, e não temos multidão, então esse vai ser o nosso valor, total de 20. Como não temos parte positiva do nosso gráfico, o nosso Q mínimo é 0. O nosso momento, como não temos momento em nenhuma parte da nossa viga em G, com a nossa linha de influência de G, ele não vai gerar momento e também não vai gerar Q máximo nem mínimo. Bom, agora estamos chegando na parte final do trabalho. Aqui nós buscamos encontrar a envoltória do esforço cortante e também do momento fletor. Para encontrar essa envoltória, nós trabalhamos tanto com a carga permanente que a gente encontrou no início do trabalho, como com a carga móvel que a gente encontrou agora. E para encontrar a envoltória, a gente faz a soma dos dois. E a gente vai ter valores mínimos e máximos dessa envoltória, assim como nós tivemos na carga móvel. Então começamos aqui, pelo ponto A. A gente tem carga permanente 0 e no mínimo carga móvel de menos 20. Então a soma vai ter menos 20. E a carga móvel máxima é 0, a carga permanente também é 0, então a somatória vai ser igual a 0. No ponto B, pela esquerda, a carga permanente vale menos 50 e a carga móvel mínima vale menos 40. Portanto, teremos menos 90. Já a carga móvel máxima vale 0 e a permanente menos 50. Logo, o somatório valerá menos 50. A gente continua o raciocínio por todos os outros pontos. Aqui em B pela direita, temos 81,25 na carga permanente e na móvel mínima, menos 4,1675. E a somatória disso nos dará 77,0825. Já para o máximo, teremos 58,3 na carga móvel e o mesmo valor, 81,25 na carga permanente. Logo, a somatória nos dará 139,55. Para o ponto C, teremos na carga permanente 43,75 e na carga móvel mínima menos 7,7085. Portanto, a somatória nos dará 36,0415. Já para a carga móvel máxima, teremos 37,75, que somará com 43,75. E a máxima, portanto, nos dará 81,455. No ponto D, a carga permanente vale 6,25
e a carga móvel mínima menos 18,3335. A somatória nos dará menos 12,0835. Já para a envoltória máxima, teremos o 6,25 somado com 20,833, que nos dará 27,8083. No ponto A, teremos menos 31,25 somado com menos 35,2080, nos dando menos 66,4585 para a envoltória mínima, e a máxima, menos 31,25 mais 11,775, nos dando menos 19,475 para a envoltória máxima. Em F pela esquerda, somaremos menos 68,75 com menos 55,8335, teremos, portanto, menos 124,5835 na envoltória mínima, e na máxima somaremos menos 68,75 com 10 e teremos menos 58,75. Em F pela direita, somaremos na carga permanente 25 com 0 na carga móvel mínima, portanto, teremos 25, e 25 com 30 da máxima, e a envoltória máxima nos dará 55. E no ponto G, teremos 0 na carga permanente, 0 na móvel mínima, totalizando 0, e 0 na permanente, 0 na móvel máxima, totalizando 20. Com os dados desse gráfico, com os valores no mínimo e no máximo, conseguimos montar a envoltória do esforço cortante. E esse é o resultado final da envoltória do esforço cortante. Os valores que encontramos estão expostos no gráfico, e sendo positivo para baixo e o negativo para cima. Além da envoltória do esforço cortante, precisamos também fazer a envoltória de momento fletor. Para isso, o raciocínio será o mesmo. Somaremos também os valores da carga permanente com os valores da carga móvel mínima e máxima, obtendo assim os valores da envoltória, também mínima e máxima. Fazendo as somatórias, temos aqui no ponto A 0 tanto na permanente quanto na móvel mínima, e 0 na permanente e também na móvel máxima. Portanto, no ponto A, ambos são iguais a 0. No ponto B, com x igual a 2, temos aqui na permanente menos 50, na móvel mínima menos 60, totalizando menos 110, e na móvel máxima 0, junto com a permanente menos 50, temos menos 50. No ponto C, temos a permanente igual a 43,75 e a móvel mínima igual a menos 46,25. O somatório dos dois nos dará menos 2,5. A móvel máxima no ponto C vale 60, somado com 43,75, temos 103,75. No ponto D, a carga permanente vale 81,25 e, somando com a móvel mínima, que vale menos 32,5, encontramos 48,75. A móvel máxima vale 75, que somado com a permanente nos dará 156,25. No ponto E, a carga permanente vale 62,5 e a móvel mínima menos 23,75. O somatório de ambas nos dará 38,75. Já a móvel máxima equivale a 60 e a permanente continua 62,5, nos dando, portanto, 122,5. No ponto F, a permanente vale menos 12,5, somada com a móvel mínima de menos 25, temos menos 37,5. A móvel máxima agora vale 0, então aqui na envoltória máxima temos 12,5 negativo. E aqui no último ponto, G, todos os valores são iguais a 0, tanto na permanente quanto na móvel, portanto a envoltória também terá ambos os seus valores iguais a 0. Com os valores dessa tabela, conseguimos montar, portanto, a nossa envoltória de momento fletor. Aqui estão expostos os valores que encontramos na tabela, e usando a convenção
com o positivo para baixo e o negativo para cima. E assim chegamos ao fim do nosso trabalho. Realmente, né?